diferente como uma cidade como Milão, porque os olhos estão para Miami. Para Miami. E falando nessa onda que está indo aí, vamos fazer uma brincadeira? Um Bora. ping-pong? Nós três, tá certo? Tá certo. Rápido. Vamos falar, rápido. A primeira palavra que vem na cabeça. Vamos lá. Brickle. Para mim, trabalho. Executivo. Conexões. Wall Conexões. Street, Wall Street de Miami, com água. Wall Street tropical. Exato. Key Biscayne. Key Biscayne, fun, né? Diversão, assim. Tranquilidade. Família. Família. Coconut Grove. Ai, amo Coconut Grove. Eu também. Relax. Pra mim é... Árvores, eu acho que é onde que tem mais árvores, assim. Qualidade de vida. Qualidade de vida, bicicleta, né? Acho que é isso. Poder caminhar também.